Você já deve ter ouvido falar nos carros autônomos da Tesla. É aquela empresa que é uma das muitas que o Elon Musk tem. Mas eu te falar que existem outros gigantes no mercado que estão tão evoluídos quanto a Tesla ou até mais, você acreditaria? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo que um profissional da IA precisa saber sobre carros autônomos. Olá, sou Adriano Passos, doutor em engenharia mecânica, e no vídeo de hoje eu vou te contar quantas anda o desenvolvimento dos carros autônomos. Essas mesmas tecnologias que formam os pilares dos carros autônomos, elas são muito empregadas nos mais diversos produtos que existem por aí. Então esse vídeo foi feito pensando em você, que deseja se especializar na área de inteligência artificial e começar a trabalhar com ela. Se você ainda não sabe muito bem por onde você pode começar essa jornada, fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma dica muito boa de como fazer isso. Bom, então antes de mais nada, eu quero deixar bem claro o que eu quero dizer por um veículo autônomo. Um veículo autônomo é um veículo terrestre que não precisa de um condutor ou motorista. Ele é 100% autônomo, como o próprio nome diz, e ele teoricamente não precisa de nenhuma intervenção humana para operar. Esse veículo ele pode servir para transporte de passageiros ou até mesmo para transporte de cargas. Ele pode ser desde um carro pequeno até um caminhão. O objetivo principal de um veículo autônomo é a substituição do motorista humano. E para isso é meio evidente que ele tem que atingir alguns critérios básicos de segurança. Ele tem que, pelo menos, conseguir se comportar num trânsito normal, tão bem quanto, e de preferência muito melhor do que o humano, porque vem entre nós, a gente não dirige tão bem assim. E foi pensando isso que a SAE, ou SAI, Sociedade dos Engenheiros Automotivos, que é uma sociedade internacional que cuida basicamente de todas as normas associadas aos veículos automotivos, ela definiu 6 níveis de automação para veículos autônomos. E conhecer esses 6 diferentes níveis é fundamental para a nossa discussão, então vamos lá. Então aqui, como vocês conseguem ver, a gente tem... são 6 níveis, né, que vão de 0 até o 5, onde 0 representa o nível mais simples ou menos, né, autônomo possível. Na verdade, o nível 0 ele não representa automação nenhuma. Então, as únicas recursos, entre aspas, de automação que um carro nível 0 ele poderia ter seria sistemas de aviso, né? Por exemplo, quando você está fazendo a baliza do carro, ele apita se você estiver muito próximo de uma parede. Então esse tipo de recurso seria considerado nível 0. Ainda no nível 0 a gente ainda tem aquele outro aviso de quando o carro está saindo da faixa, né, que ele começa a apitar. Então seriam mais recursos associados a informar o motorista das condições do carro, das condições da direção. Já passando para o nível 1, nós temos recursos um pouco mais que tomam algum nível de controle do carro. Então o exemplo que a SAI dá seria direção ou freio e aceleração assistida. Então, o exemplo principal aqui que eu posso dar para vocês seria a centralização da via que você está, da faixa que você está. Então isso aqui é muito comum quando você está na estrada, você quer que o carro ele fique sempre centralizado numa determinada faixa, então você ativa esse recurso e ele vai fazer pequenas correções na direção, de modo que garante que o veículo fique centralizado na faixa. Se ao invés do sistema de manter na faixa, você tiver o sistema de cruzeiro adaptativo, onde o veículo ele vai manter uma velocidade ou uma distância entre os veículos, isso ainda seria um veículo autônomo no nível 1. Se você tem essas duas coisas integradas no mesmo sistema, você já passa para um veículo autônomo do nível 2, onde o veículo sozinho, por exemplo, numa estrada, ele consegue manter dentro da faixa e manter a distância e a velocidade entre os veículos de modo automático. Então você teria as duas coisas no mesmo veículo, né, no mesmo sistema. Então, grande parte dos veículos que a gente vê no dia a dia, eles são do nível 2, né? Praticamente todos os veículos que a gente vê no dia a dia são do nível 2. Já para o nível 3, a gente já começa a ver os recursos muito mais complexos. Então, no nível 3, você tem aqui, você não está dirigindo o veículo enquanto um desses recursos automáticos eles estão acontecendo. Mas caso seja necessário, no nível 3, você tem que assumir o controle imediato do veículo. Recursos de nível 3 existem em vários carros já de nível 2. Um dos principais recursos que você vê na televisão volta e meia de nível 3 seria baliza automática, né, onde o carro ele consegue automaticamente
parar numa vaga que caiba o veículo. Mas veja que o carro, ele tendo esse recurso, não automaticamente faz ele ser de nível 3. Isso é um recurso de nível 3, mas ele não, apenas tendo isso, o carro ele não automaticamente vira um carro de nível 3. Ele tem que ter vários desses recursos para ser considerado um carro de nível 3. Outro recurso muito interessante de nível 3 é direção em trânsito. Então, sei lá, você está na cidade, num engarrafamento, onde o carro está andando muito devagarinho, muito pouco, em intervalos de tempo irregulares. Então você pode ativar um modo que o carro ele vai acompanhando o fluxo do trânsito automaticamente. Isso aí, repare que só vai funcionar bem, né, se o trânsito está fluindo muito lentamente, ou seja, um engarrafamento mesmo. Já para o nível 4 é onde a gente realmente começa a ter carros autônomos. Para um carro ser considerado no nível 4, ele tem que, na grande maioria das vezes, dispensar um motorista presente. Então o exemplo que você tem aqui seriam táxis autônomos, que já estão começando a ficar um pouco comuns em algumas cidades dos Estados Unidos, onde você pode simplesmente sentar no banco de trás e o carro ele vai dirigir sozinho. Bom, mas por que isso não é um carro nível 5, que seria 100% autônomo? Porque ainda nesse nível você precisa ter uma intervenção humana. Tá, mas se eu tô ali sentado no banco de trás e não tem nenhum motorista, como é que é feita essa intervenção? No caso de um táxi autônomo, essa intervenção ela é feita por uma central, né, via remoto. Então você tem lá operadores monitorando todos os veículos da frota em tempo real e caso aconteça algum problema, eles remotamente assumiriam a direção. Além disso, os carros nível 4, mesmo que não tenham, mesmo que você esteja sentado ali, né, na direção, você não esteja no banco de trás, ele vai dirigir 100% automático, mas imagine que começa a ter uma neblina muito densa, ou uma chuva muito forte, ou tem algum sensor para de funcionar, algum sistema começa a dar problema, o motorista, ele remotamente ou não, ele teria que assumir a direção. E é isso que diferencia para o nível 5. Já no nível 5, se pressupõe que o veículo ele é 100% autônomo, ele não precisa de nenhuma intervenção humana em nenhuma condição climática, ou de via, ou de surpresa que pode acontecer no percurso. Hoje em dia, nenhum carro é considerado ainda no nível 5, nem mesmo protótipos, né? E acredito que pode levar alguns anos ainda para atingir esse nível. Agora que você já sabe tudo sobre o nível de carros autônomos, você deve estar se perguntando, tá, mas em que nível que nós estamos? Em 2019, num evento exclusivo para investidores da Tesla, o Elon Musk afirmou que em meados de 2020, o sistema de piloto automático da Tesla seria o bom o suficiente para que os motoristas não precisassem mais prestar atenção no volante. Ainda nesse mesmo evento, ele afirmou que os carros da Tesla teriam autonomia nível 5 e não precisariam de nenhuma restrição geoespacial, ou seja, poderiam operar em qualquer lugar de qualquer cidade. Bom, já estamos em 2021 e de fato nada disso aconteceu, e eu acho que não dá para culpar a pandemia por tudo isso. O fato é que você sempre deve tomar com certa cautela as afirmações que o Elon Musk faz. Ele é bem visionário e um pouquinho extravagante, então ele exagera um pouco nas previsões no sentido de tempo. Não estou dizendo que não é possível que os Teslas atinjam o nível de automação nível 5. Eu acredito que isso deve acontecer em algum momento. Mas certamente 2021 não era uma data muito realista para esse produto ser lançado. Inclusive, a maioria dos especialistas afirmam que demoraria pelo menos mais uns 10 anos para a Tesla chegar nesse nível. De 10 anos para 1 ano parece um pouco exagero, mas não esqueça que Elon Musk é o mesmo cara que diz que a gente já deveria estar andando em Marte, então vamos com calma. Inclusive, essa postura adotada pela Tesla tem causado problema para seus concorrentes. Uma empresa que também está no ramo de produção e desenvolvimento de carros autônomos, que se chama Waymo, ela recentemente mudou todo o seu portfólio, né, a sua parte de comunicação, porque antes ela também usava esse termo self-driving. Como o self-driving está muito associado ao termo que a Tesla usa, né, ele tem o sistema full self-driving, a Waymo preferiu mudar esse termo para o termo autonomous driving. A propósito, a Waymo é uma empresa que nasceu da Google e até hoje seus funcionários têm fortes relações com a empresa-mãe. Bom, agora que eu já te apresentei a Waymo, segura ela um pouquinho que a gente já vai voltar a falar mais sobre ela. Vamos voltar um pouco para falar da Tesla. O Autopilot, que é o nome do sistema que a Tesla usa, nada mais é do que, como o próprio nome sugere, um piloto automático. Então vamos ver o que ele consegue fazer de fato. Então esse piloto automático dos Tesla, o que ele faz? Ele consegue manter uma velocidade constante, consegue te manter dentro de uma faixa,
consegue guiar você através de uma curva, e até mesmo manter distâncias e velocidades relativas entre os veículos da frente. Note que com essa descrição que eu te dei, se você voltar lá naquele dado da SAI, daquela tabela da SAI que eu te mostrei um pouquinho antes, você vai ver que esse veículo, na verdade, apesar de parecer muito sofisticado, ele não passa de um N2. Tudo bem que ele tem recursos de veículos N3. Por exemplo, o Tesla ele consegue fazer o balizamento automático e tudo mais, mas tendo apenas 1 ou 2 recursos de N3 não faz o veículo em si ser considerado um nível 3. Além disso, lembre-se que a tecnologia do nível 2 ela faz menção a um sistema semi-automatizado, ou seja, um sistema que precisa constante supervisão de um humano. E de fato é nesse nível que um Tesla se enquadra. Quando você faz a compra de um carro, você tem que assinar um termo de responsabilidade onde você diz que está ciente de que a responsabilidade do carro é somente sua. O que é bem conveniente, se você me perguntar, né? É bem fácil para a Tesla vender um carro e se der algum problema, a culpa é sua. Recentemente, a Tesla lançou o FSD, o Full Self-Driving. Ele nada mais é que um upgrade do sistema Autopilot, que ele tem outras capacidades estendidas. Ele é mais automatizado, né? Ele consegue fazer mais coisas de forma automática, e ele é o primeiro sistema, a primeira versão do software da Tesla que permite, entre aspas, uma direção realmente autônoma. Então o carro ele consegue mudar de faixa, ele consegue desviar de obstáculos, então ele conseguiria navegar numa cidade, obviamente com total supervisão do seu motorista. Ainda mesmo com a FSD, o motorista tem toda a responsabilidade sobre o veículo. Aí um detalhe, isso tudo tem um custo extra para os donos de Tesla. A versão do FSD nova está saindo $200 por mês, caso você tenha o Autopilot básico, e $99 caso você tenha o Autopilot Enhanced. Bom, só para ressaltar, apesar do nome ser Full Self-Driving, isso é de longe algo que é capaz de realmente se dirigir sozinho completamente. E agora acho que fica um pouco mais claro por que isso gerou problema para seus concorrentes como a Waymo. Isso é um termo que é uma marca que eles estão usando, mas gera uma conotação um pouquinho enganosa para quem está comprando serviço. Bom, deixa eu voltar a falar um pouco mais da Waymo. A abordagem da Waymo e da Tesla são completamente diferentes. A Tesla tem o intuito de vender carros para que seus usuários não dirijam, né? Eles vão sentar ali e vão ficar com o seu próprio carro. Já a ideia da Waymo é fornecer um serviço, no caso, serviço de transporte de pessoas ou carga. Bom, mas se a Waymo ela opera sem motorista, então isso significa que ele é um carro autônomo do nível 5? Não necessariamente. Na verdade, os carros da Waymo, como eu já mencionei ali na parte da tabela da SAI, eles são supervisionados por humanos em um sistema remoto, né? Eles estão ali num servidor, onde eles conseguem monitorar em tempo real todos os veículos, caso tenha um problema. Mas é inegável que a capacidade autônoma dos veículos da Waymo são muito superiores aos veículos da Tesla. E isso tem alguns motivos que eu vou te falar um pouco mais para frente. Além disso, a Waymo preza muito para a segurança. Na verdade, uma grande mudança de paradigma que norteia a empresa até então foi vários exemplos de acidentes com carros autônomos envolvendo pessoas na direção. Eles notaram que quando o carro era autônomo e tinha certas capacidades de se dirigir sozinho, as pessoas passavam a ser muito não cuidadosas, né? Muito irresponsáveis, dormiam ao volante, se maquiavam enquanto o carro dirigia, e por aí vai. Isso é a receita para dar errado. Então, ao invés de dizer para a pessoa, cara, você tem que prestar mais atenção no que está fazendo, né, na direção, não confie tanto na tecnologia, eles resolveram ir para o outro caminho. Já que não dá para confiar que a pessoa ela vai conseguir ali em tempo hábil tomar conta do veículo, vamos fazer que não tenha nenhuma pessoa dirigindo de fato. Então, depois de muitos testes de desenvolvimento, eles só foram lançar de fato o veículo autônomo que eles desenvolveram quando eles conseguiram atingir esse nível, onde não tem de fato uma pessoa no banco do motorista. Por enquanto, a Waymo tem apenas veículos operando no subúrbio do Arizona, numa cidade chamada Phoenix. Além disso, a Waymo tem testes em operação em dezenas de cidades, principalmente na Califórnia, que é próxima da sua sede. Além do carro autônomo para transporte pessoal, a Waymo também tem o caminhão que faz transporte de carga, um caminhão semi-reboque, e o programa é chamado de Waymo Via. Além da Waymo, nós temos a Cruise, é uma outra empresa que também está muito avançada no ramo de carros autônomos, que também está brigando por esse segmento de táxis automatizados, robotáxis, como você queira chamar. A Cruise ela pretende em 2023 lançar o seu primeiro serviço para o público, e isso vai acontecer na cidade de Dubai. Além disso, a empresa pretende começar seus testes no Reino Unido e já tem testes em andamento em várias cidades nos Estados Unidos.
Em São Francisco, a Cruise ela foi autorizada recentemente a operar 5 veículos autônomos de maneira de teste, né, para validar o seu sistema. Só para você ter uma ideia de como esse mercado está começando a aquecer muito rapidamente, a Cruise ela foi a 5ª empresa a receber autorização para executar testes somente na cidade de São Francisco, sendo as outras empresas a Zoox da Amazon, a AutoX, que é apoiada pela Alibaba, e a Nuro, que é uma empresa de ex-engenheiros da Google. Nesse teste em São Francisco, foi a primeira vez que a Cruise demonstrou capacidades de nível 4, ou seja, ela chegou praticamente no mesmo nível que a Waymo se encontra. Como seu lançamento será em Dubai, acredito que a Cruise tem um viés um pouco mais de alto padrão, um veículo mais de luxo, né? O veículo que eles estão testando, ele não tem pedais, não tem volante, então ele tem muito mais espaçoso, muito mais confortável para seus passageiros e realmente parece um veículo futurista. Se você for ver os veículos da Waymo, é simplesmente um Chrysler que tem muitas coisas ali por dentro, né? Computadores, sensores, mas ele ainda por fora parece um carro convencional. Além dessas empresas que eu citei, que já estão mais avançadas, executando testes de nível 4 em São Francisco e outras cidades, nós temos outras empresas também correndo atrás. Por exemplo, até mesmo a Xiaomi, que fabrica celulares, está com seus projetos de carros autônomos. Além disso, temos a Apple, mas dessa empresa a gente não tem muitas informações de quantas anda o projeto deles. Nós temos também a Aurora, que é uma startup que foi fundada por um ex-engenheiro da Google. Nesse processo, eles fizeram a aquisição da divisão de carros autônomos da Uber, que estava relativamente indo bem, mas acabou tendo que ser vendida devido ao impacto severo que a pandemia teve nas operações da Uber. A Aurora, assim como a Waymo e a Cruise, está investindo na parte de veículos de transporte de passageiros e também está investindo em caminhões autônomos para transporte de carga. Ok, você pode estar até pensando, tudo bem, a tecnologia funciona, estamos no N4 e tudo mais, mas é realmente seguro? Você aí entraria dentro de um carro autônomo e deixaria ele te levar para qualquer lugar? Bom, como eu te falei, a parte de segurança é um dos pilares fundamentais da Waymo. E ela criou algumas tecnologias para garantir essa segurança. Então eu vou te mostrar, vou te contar um pouquinho mais sobre elas. As duas principais tecnologias que a Waymo criou para garantir a segurança de suas viagens é o CarCraft e o Simulation City. No Simulation City, que é a tecnologia mais recente que a empresa criou, é um ambiente virtual onde ela testa os seus pilotos automáticos, os seus softwares, né, de pilotagem. Imagine Simulation City como um jogo de videogame altamente complexo, onde a empresa coloca os seus motoristas virtuais para testarem suas habilidades de fato. Simulation City é atualizado constantemente. Por exemplo, recentemente um dos carros da Waymo, né, numa viagem pelo Texas, se deparou com uma situação inusitada. Era uma configuração meio que única de uma rotatória e posições muito particulares dos veículos. O carro não sabia muito bem o que fazer nessa situação, então esse mesmo cenário foi incorporado ao simulador da empresa. É muito interessante que por meio da simulação, o software ele pode fazer infinitas variações daquele cenário. Por exemplo, se o carro que está à sua frente ele estiver um pouco mais para o lado, ou um pouco mais rápido, ou se ele de repente furar um sinal vermelho, o que o agente, o que o piloto automático deveria fazer? Então, no ambiente simulado, você consegue rapidamente testar diferentes possibilidades de configurações e avaliar como o carro irá se comportar nessa situação sem que bote em risco a vida de nenhuma pessoa. Além disso, nesse espaço virtual, eles podem desvencilhar de limitações físicas. Por exemplo, um dia só tem 24 horas, mas no mundo simulado você pode fazer as simulações em paralelo, rodando em vários computadores, ou até mesmo num ritmo acelerado, de modo que o carro consiga rodar, entre aspas, em muito mais estradas do que conseguiria naturalmente. À medida que o software de direção do veículo é melhorado nesses ambientes simulados, ele é retroalimentado e atualizado em todos os veículos da frota. Além disso, essa comunicação é de 2 vias, então todas as iterações no mundo real que os veículos de toda a frota eles encontram, eles retroalimentam nesse sistema virtual e ele vai ficando cada vez mais realista e contemplando situações cada vez mais diferentes. Além disso, uma tecnologia muito interessante que ajuda muito no desenvolvimento rápido das ferramentas de direção autônoma é a software Xview, também desenvolvido pela Waymo. Nesse software, você consegue transformar por uma visão que um humano consegue entender exatamente o que o carro está vendo. Então ele vai pegar, vai combinar todos os diversos sensores que o veículo tem, todas as câmeras, os algoritmos de detecção e vai renderizar numa imagem muito bonita e interessante para que um humano consiga tentar entender melhor como o carro está tomando suas decisões.
Isso, apesar de parecer que não é tão útil, é uma das peças fundamentais no desenvolvimento dos carros da Waymo. Ah, e a propósito, eu comentei em sensores. Diferentemente dos Teslas, os carros da Waymo não usam apenas câmeras. É claro que a visão de máquina, a visão computacional, ou seja, processamento de imagem de câmeras, é muito importante para o desempenho do carro, mas não é só isso. Além das câmeras, o veículo conta com radares, que é um sinal ultrassom que é emitido e ele pega o tempo que demora para esse sinal voltar, e com isso ele consegue ter um mapa tridimensional. Mas além disso, ele tem um lidar, que seria um radar a laser, digamos assim. Ao invés de usar ondas supersônicas, o que o lidar ele usa feixes de laser invisíveis ao olho nu. Então ele dispara esse feixe de lasers em 360 graus para todas as direções do veículo e ele mede o tempo que demora para esse laser bater no obstáculo e voltar. Com isso ele consegue fazer um mapa tridimensional de grande alcance e altíssima resolução. E como eu falei, todos esses dados que os sensores medem, incluindo as câmeras, todos eles são retroalimentados e reenviados para a central da empresa que vai processar tudo isso para como é que eu posso dizer? Para agregar ainda mais no banco de dados que é usado para treinar os veículos. Esses dados brutos, eles então são processados e em coisas um pouco mais palpáveis. Por exemplo, ele pega toda essa combinação desses dados de visão e laser e fala, nessa posição aqui existe um pedestre, nessa posição aqui existe uma bicicleta, nessa posição aqui existe um carro que ele está se movendo em tal velocidade. A partir dessas informações já pré-processadas é que o carro ele vai tomar suas decisões. Por exemplo, devo manter a velocidade, devo aumentar, diminuir, fazer a curva, mudar de faixa. Então o carro em si ele não vai processar diretamente os dados brutos. Repare que tem algumas camadas de processamento. Então nós temos os dados brutos. Com os dados brutos, um algoritmo de inteligência artificial ele vai fazer uma interpretação desses dados e transformar ele em dados mais abstratos, né? Dados não tão físicos. Por exemplo, objetos, posições, velocidades. A partir desses novos dados internos, agora, outro algoritmo de inteligência artificial vai interpretar esses dados e chegar na tomada de decisões. Esse processo já é tão consolidado dentro da empresa que os simuladores mais novos eles já partem desse processo intermediário para fazer o ajuste, né, e o que é chamado de fine tuning, né, o ajuste do comportamento dos veículos nas ruas. Então, ao invés de fornecer para o software treinar baseado em dados brutos que foram medidos na rua, o que o simulador faz é já cria um modelo representado, né, um modelo já simplificado do mundo real. E é em cima desse modelo simplificado que é feito o treinamento, de fato, do piloto, né, da tomada de decisões pelo piloto. Isso é muito importante, por quê? Porque os dados brutos eles são relativamente limitados, né? Como é que você vai ter dados de radar e câmera? Você teria que, de fato, estar com um carro na cidade, fazendo a amostragem, fazendo a medição desses dados. A partir do momento que você já tem uma grande confiança na tradução, né, de dados brutos para esse modelo simplificado, né, digamos que essa parte ela já está bem consolidada, que de fato está, você pode partir para já partir desses dados mais abstratos para fazer a melhoria do piloto. E isso é muito mais fácil, porque você consegue rapidamente fazer várias diferentes configurações de determinados cenários de direção. E com isso, de fato, os pilotos automáticos da Waymo, eles conseguem, em pouco tempo, testar muitas possibilidades de configurações de trânsito e de pedestres. Então, para sumarizar, as grandes vantagens de usar uma simulação para você treinar o seu carro autônomo primeiro, você não tem as limitações físicas e temporais, né? Ou seja, você consegue dirigir por dezenas ou até milhares ou milhões de milhas ou quilômetros, coisa que um carro fisicamente andando na rua não conseguiria. Além da não restrição de tempo, você pode focar principalmente naqueles problemas difíceis de resolverem. Não faz sentido você treinar um carro que já está muito bem desenvolvido em uma autoestrada, onde ele vai ficar andando 50, 60 quilômetros sem interagir com praticamente nenhum veículo. Ao invés disso, o que você faz, você pega aquelas
aqueles momentos que você achou que a performance não foi boa o suficiente, seja porque ficou muito próximo de uma colisão, ou porque de repente a tomada de decisão foi muito demorada. Então você foca nessas ocasiões raras, digamos assim, e esquisitas, e você faz as ramificações dela para o seu veículo autônomo ficar muito bom nesses casos muito difíceis. Uma analogia assim, em vez de você ficar perdendo horas e horas estudando para uma prova e você vai estudar aqueles conteúdos fáceis, é mais interessante você gastar mais tempo estudando os conteúdos mais difíceis. E o terceiro ponto que o aprendizado por simulação facilita em muito é o ciclo de desenvolvimento. Você não precisa fazer toda a programação ou treinar a sua rede neural, implementar ela num veículo na rua, andar com ela por muitos quilômetros para depois fazer o diagnóstico e repetir esse ciclo. Dentro do próprio laboratório, muito rapidamente você consegue fazer essas iterações e já corrigir os problemas antes mesmo que eles aconteçam na rua. Eu sei que pode parecer um pouco forçado você imaginar que um carro autônomo que aprendeu, entre aspas, a jogar um videogame vai conseguir andar muito bem na rua, mas de fato isso acontece. Graças a essa alta qualidade e fidelidade na tradução dos dados brutos em dados simplificados, realmente essa tecnologia vem funcionando muito bem para o Waymo. Bom, isso que eu descrevi para você é o CarCraft. Inclusive o nome dele foi inspirado no jogo World of Warcraft, ou seja, é meio que um jogo de fato de computador. A Waymo não se sentiu satisfeita com essa abordagem e introduziu o software chamado Simulation City. Esse software já é uma representação muito mais realista do mundo real. De fato, se você olhar eles lado a lado, acaba sendo um pouco difícil de distinguir o que é uma filmagem de verdade e o que é o Simulation City. O Simulation City também é como se fosse um jogo de computador, mas nele as renderizações são feitas praticamente fotorrealísticas, então é muito parecido com o que os sensores, o que as câmeras irão de fato observar no mundo real. Então encare isso como uma segunda etapa na parte de validação. Geralmente os carros são treinados principalmente usando o CarCraft e são mais validados usando o Simulation City. Simulation City é muito útil quando, em algumas situações extremas e algumas, entre aspas, lacunas, onde o CarCraft não é capaz de dar uma representação muito confiável e muito precisa do que realmente acontece. Além disso, o Simulation City é muito interessante quando você tem que migrar de uma cidade para outra. Por exemplo, o teu veículo autônomo ele foi treinado numa determinada cidade, sei lá, Phoenix, e você quer começar a operar em São Francisco. Para isso, você pode simplesmente criar uma renderização fotorrealística das ruas de São Francisco, incluindo pedestres, carros, ruas, curvas e tudo mais. E a partir daí você faz o ajuste do algoritmo para que ele performe melhor quando ele for ser colocado em teste na rua de verdade. Só para você ter uma ideia, o nível de detalhes que o Simulation City consegue atingir é absurdo. Ele consegue inclusive simular névoa, chuva, as gotas que caem na frente do sensor e todo o tipo de oclusão do ambiente que poderia ser gerado quando o carro está de fato andando na rua. E não para por aí, até mesmo os ciclos de dia, noite, pôr do sol, nascer do sol, a oclusão, né, o ofuscamento nas lentes que o sol pode causar quando ele está se pondo, quando ele está nascendo, tudo isso é possível de ser simulado dentro do Simulation City. Uma outra coisa muito interessante que a Waymo fez ela pegou o banco de dados de acidentes reais que aconteceram no Arizona e tentou reproduzir essas mesmas condições com todos os veículos envolvidos dentro da sua plataforma de simulação. E eu espero que não seja surpresa para ninguém, e o resultado disso foi unânime. Se qualquer um desses veículos que estavam envolvidos nesses acidentes fosse um veículo autônomo da qualidade que a Waymo produz, esses acidentes não teriam acontecido, ou se tivessem acontecido, eles não teriam sido fatais. Mas se você ainda não acredita, basta olhar para os números. Se você verificar a quantidade de acidentes que a Waymo se envolveu em todo o tempo que ela está em operação, nenhum deles houve fatalidades. E nos poucos acidentes que aconteceram, grande parte, praticamente 99% deles, não foi culpa de maneira alguma do carro autônomo. Alguns dos exemplos estão, por exemplo, outro veículo ele furou o sinal vermelho e aí houve a colisão, e algumas coisas do tipo. Só para você ter uma ideia, com pedestres houveram apenas 2 acidentes, ou 3 se eu não me engano, e em todos eles o que aconteceu na verdade foi que o pedestre colidiu com o carro, e não o carro colidiu com o pedestre. O carro estava parado, não estava fazendo nada, e a pessoa simplesmente não viu o carro e bateu no carro.
Então esse é o nível de segurança que carros 100% autônomo, como os da Waymo, conseguem fornecer hoje em dia. Bom, agora que eu já te falei muita coisa sobre a Waymo, talvez você possa estar se perguntando, pô, e a Tesla? Onde é que ela fica em todo esse cenário? Por que ela ainda não tem carros nível 4 ou 5, como prometeu o Elon Musk? E a resposta é simples, a abordagem que as duas empresas têm em relação a carros autônomos é significativamente diferente. Apesar de ambas usarem inteligência artificial ou aprendizado de máquina para resolver o problema de navegação de um carro autônomo, a abordagem que elas adotaram tem uma diferença fundamental. A Waymo aceitou que para um carro autônomo ser realmente super-humano, ele não deve se sujeitar às mesmas limitações que um humano tem. O que eu quero dizer com isso? Nós humanos temos 2 olhos e ouvidos, e é isso. E o carro da Tesla, hoje em dia, ele tem basicamente os mesmos sensores. Ele tem algumas câmeras ao redor do carro e microfones, e nada mais do que isso. Os modelos um pouco mais antigos ainda tinham radares e tudo mais, mas com o passar dos anos, o Elon Musk decidiu que eles não eram necessários. E de fato, se você parar para pensar um pouco, realmente eles podem até não ser tão necessários assim. Se a gente consegue dirigir um carro usando apenas os nossos sentidos, por que um carro autônomo não conseguiria? Bom, de fato ele realmente conseguiria, só que a gente não pode também descartar a diferença principal. Nós, como humanos, nós temos alguns milhares ou milhões de anos de vantagem de evolução em entender um ambiente 3D extremamente complexo ao nosso redor. Um carro autônomo não tem isso, pelo menos não ainda. Apesar de que, em teoria, um carro autônomo poderia conseguir atingir habilidades humanas ou até super-humanos usando apenas esses sentidos básicos, não é muito realista acreditar que uma iteração ainda nos seus estágios iniciais, que é o que temos hoje, conseguiria. Como se isso não bastasse, a Tesla ainda tem um fator determinante que é muito diferente da Waymo. A Waymo ela quase que é como um laboratório de pesquisa, onde por enquanto a empresa não está tão preocupada com os lucros. Ela está pensando a longo prazo, quando essa tecnologia começar a estar em todos os lugares e que ela vai se pagar a muito longo prazo. Já a Tesla é bem diferente. Primeiro que a Tesla tem vários acionistas que estão querendo muito que os seus investimentos sejam pagos. Segundo, uma das ideias da Tesla é popularizar os carros elétricos. A parte de carro autônomo é meio que uma cereja em cima do bolo. Na verdade, a grande ideia da Tesla, como o próprio nome sugere, né, que é nomeado em homenagem a Nikola Tesla, o grande inventor da parte de eletricidade, é de fato produzir carros elétricos bons e baratos. Então toda a parte de direção automática, direção autônoma, acaba ficando em segundo plano quando se trata de custos. Então a ideia principal da Tesla é baratear ao máximo tudo isso. E de fato nada mais barato do que câmeras. Você concorda que câmeras são onipresentes em quase todos os dispositivos que nós usamos hoje e elas são muito baratas. O hardware de processamento também não é algo absurdamente caro, é um microchip. Antigamente a Tesla até usava as placas de vídeo da NVIDIA. Hoje ela mudou e começou a produzir o seu próprio chip em parceria com a Samsung. Então a Tesla desenhou o próprio chip de inteligência artificial, o microchip, e agora fabrica. E de novo, por que isso? Redução de custos. Sai muito mais barato se você tem a sua própria tecnologia de chips, você consegue customizar, né, para ele executar exatamente o que você precisa, ao invés de você depender de uma solução mais genérica, uma solução mais abrangente, que acaba custando muito mais caro. Eu particularmente ainda tenho mais um ponto que eu gostaria de adicionar, que é uma opinião minha. Um dos problemas desses sensores de carros autônomos, principalmente o lidar, é que ele é algo muito desengonçado e grande. É aquela coisa enorme que fica em cima do carro. Concorda comigo que Tesla é um modelo de luxo, principalmente aqui no Brasil, né? Muito poucas pessoas vão ter um Tesla aqui no Brasil. Mas mesmo os modelos mais populares de Tesla, eles ainda são carros relativamente caros e têm um design todo esportivo. Eu tenho certeza que a atração e o desejo dos clientes cairia muito se ele não tivesse todo esse formato aerodinâmico incrível. Então se você juntar esses fatores que eu te falei, que seriam reduções de custo a qualquer preço, ter que agradar os acionistas, a estética do carro também importa, e por que não um CEO e dono um pouquinho fora da casinha, né? O cara tem alguns problemas com a realidade. Isso tudo é a receita perfeita para que a Tesla acabe ficando cada vez mais e mais para trás nessa corrida dos carros autônomos. Bom, espero ter te mostrado que usar apenas visão de máquina ou câmeras não é necessariamente algo ruim. Eu só acho que isso ainda está a alguns ou muitos anos de ser algo realmente eficiente.
Eu particularmente acredito que é possível um carro autônomo funcionar apenas com câmeras e microfones, mas eu acho que isso ainda está muito longe de acontecer. Então, já que hoje os outros sensores que eu comentei são extremamente importantes para que um carro autônomo funcione corretamente, vem comigo que eu vou te mostrar no site da Waymo como cada um deles funciona para que você tenha uma visão um pouco melhor das diferenças entre eles. Então esse é o site da Waymo, e aqui eles listam várias coisas interessantes de como o carro funciona, por exemplo, as camadas que ele enxerga do mundo e tudo mais, mas o que eu quero mostrar para você aqui nessa parte são os sensores. Então, os principais sensores que o carro tem, vamos começar aqui por câmeras, né? Então o carro ele tem várias câmeras, aqui essa imagem no caso está mostrando uma câmera frontal, como você consegue ver aqui no meio, e duas câmeras mais laterais para formar uma visão bem ampla, assim, né? Bem aberta. O que você está vendo aqui nessa tela é algo que é chamado de algoritmo de detecção, que hoje o estado da arte nessa técnica, nesse requisito, são redes neurais profundas. Então repare aqui na imagem que todos os carros eles estão com esses quadrados em volta deles. As pessoas, as bicicletas, tudo isso está com esse quadrado. Esse quadrado obviamente não está no mundo real, é óbvio, mas ele também não vem da câmera, não é a câmera que cria esses quadradinhos. Quem cria isso é uma rede neural que foi treinada para detectar objetos. Então ela não está ali simplesmente para dizer, esse objeto aqui, essa foto, né, esse vídeo, ele tem um carro. Porque isso não é muito útil. Além de detectar que aqui nessa imagem, nesse vídeo, existe um carro, ele está te dizendo aonde esse carro exatamente está. Então isso seria o processamento de vídeo, né, a parte de câmeras, que o Tesla também tem e deve fazer algo muito similar. Além disso, os Waymos eles contam com o radar. Vamos começar aqui pelo radar. O radar nada mais é do que emissores de pulsos de áudio, pulsos ultrassônicos, parecido como o morcego funciona, né? O morcego ele tem a localização devido ao som, né? Então, ou o Demolidor, lá, aquele herói da Marvel. O que ele faz? Ele joga ondas sonoras supersônicas, elas batem nos obstáculos e retornam para os sensores. Se você medir o tempo que demorou para essa onda ir e voltar, né, divide por 2, você sabe a velocidade da onda, você tem a distância de cada um desses objetos. Então repare aqui a representação de como o carro enxerga o mundo ao redor usando o radar. Veja que aqui você tem todos os obstáculos que estão ao redor dele, aqui você tem no vídeo, né, os carros que estão vindo na direção, os carros que estão cruzando na frente, aqui tem um carro que fez a curva. Então todos esses pontinhos vermelhos, eles representam os objetos que estão ao redor do carro. Repare que isso dá uma representação muito precisa, né? Ela é bem difusa e até difícil de entender. Mas acredite ou não, para um computador isso já é muita informação. Se você quiser algo muito mais preciso na escala milimétrica ou de centímetros, você teria que passar por um radar a laser ou um LiDAR. Então radar, né, radar, é rádio. E LiDAR é laser. O princípio de funcionamento é o mesmo, só que ao invés de emitir ondas sonoras, você está emitindo feixes a laser invisíveis ao olho nu, e você também vai fazer esse lance de pegar o tempo, né, que demora para ir e para voltar. Na verdade aqui tem uma parte física que é um pouquinho diferente, mas não é o assunto para esse vídeo. Vamos só imaginar que a ideia ela é a mesma. E aí com esse sistema de radar a laser você consegue ter uma imagem extremamente de alta resolução do seu ambiente ao redor de você. Então aqui nesse videozinho você consegue ver que ele consegue ver até os galhos das árvores, tudo no menor detalhe. Além disso, você tem um alcance relativamente bom. Tá, mas e qual é a vantagem de você usar o radar, né? Por que você não tem só o a laser, você tem os dois? Bom, o problema do radar a laser é principalmente um. Se você tem chuva ou neblina, a qualidade da imagem fica muito prejudicada, porque qualquer coisa que desvia a luz vai bagunçar tudo. Então imagine, se a luz ela desvia por refração num vidro, num copo, a mesma coisa vai acontecer com variações significativas da atmosfera, seja neblina ou chuva, né?
Então o radar ele está ali para compensar essa informação ela compõe, né, essas informações de uma maneira combinada. E aí o último pilar aqui tem a parte de computação, que não quer dizer muita coisa, só está mostrando, né, que você tem aqui embaixo do porta-mala toda a parte de processamento e processamento dos dados. Aqui ele diz, né, que o cérebro do Waymo ele é composto por várias CPUs e GPUs de alta performance. Então veja aqui que já é um pouco diferente do Tesla de novo. Lá o Tesla, a decisão foi fazer um chip customizado, que não necessariamente é pior do que o da Waymo, talvez até seja melhor, mas ele é customizado especificamente para aquela tarefa. O problema que eu vejo com você ter um chip muito customizado é que você acaba limitando um pouco o seu software. Se de repente daqui a alguns anos você mudar alguma coisa muito fundamental do jeito que o teu software é construído, você pode ter algumas dificuldades de implementar isso no hardware que já existe. A solução da Waymo, em contrapartida, é uma coisa muito mais flexível, porque ela usa componentes, entre aspas, mais comerciais. Bom, não sei se você se lembra, mas no começo desse vídeo eu te prometi que eu ia te dar uma dica, e aqui vai ela. Se você quer começar a trabalhar com inteligência artificial para carros autônomos e principalmente na parte de detecção em vídeos, né, imagens, detecção de objetos em vídeos, a ferramenta que eu tenho certeza que você vai querer aprender é o YOLO V5. E é nome esquisito, né? Mas ela é uma rede neural de estado da arte que foi treinada para detectar objetos como pessoas, carros e caminhões. Então, para te mostrar como não é difícil de usar uma rede neural dessas, eu vou te fazer isso agora. Primeira coisa, você vai na página da GitHub, da Ultralytics, YOLO V5, e aqui você vai ter uma série de informações sobre como, além de ter o código-fonte aqui, ó, é óbvio, né, por ser um repositório GitHub, você tem todo o código-fonte, mas a gente não é o vídeo sobre como isso foi feito ou como dá para fazer o treinamento. Isso é o conteúdo mais para frente, num próximo vídeo. Aqui eu só vou te mostrar como daria para fazer para usar isso que já está pronto, né, já foi treinado, para fazer a detecção de objetos no dia a dia. Então você vem aqui, clica aqui em abrir no Colab, eu até vou abrir numa aba nova, né? Abrir aqui numa aba nova. E ele vai abrir algo desse tipo aqui para você. O Google Colab é um processamento na nuvem, é uma plataforma de processamento na nuvem que você consegue processar tudo usando os servidores Google, sem precisar instalar nada no seu computador. Mas, de novo, isso também é conteúdo para um outro vídeo. Eu estou preparando um vídeo específico explicando soluções de processamento na nuvem. Aguenta lá. E aqui é bem simples, né? Para você rodar um código em Colab, caso você nunca tenha feito, você simplesmente vai clicando aqui nos botões de play para ele rodar cada uma das linhas de código. Então aqui eu estou só fazendo o setup, né? Só você para instalar os pacotes que faltam. E aqui que é o que a gente vai brincar hoje. Então eu tenho a parte de inferência. Em aprendizagem de máquina, o que é inferência? Tem o treinamento e tem a inferência. O treinamento é onde você vai pegar uma arquitetura, uma rede neural que, assim, digamos, ela não sabe resolver o problema que você quer, ou ela não sabe muito bem, e você vai treinar ela, você vai dar dados para ela aprender a relação entre eles. A inferência já não, é o que você vai usar em produção. Você vai pegar uma rede neural que já aprendeu o que ela tem que fazer, e você vai executar a tarefa para a qual ela foi treinada. E é o que eu vou te mostrar hoje, parte de inferência. Então, para usar o YOLO, você simplesmente vai rodar esse comando, né, de detectar, onde você pode colocar várias sources, várias fontes de onde essa imagem está vindo. No caso que eu vou fazer, eu vou colocar um vídeo do YouTube para fazer a detecção nesse vídeo. Só para ficar bem, não paradoxal, mas para ficar bem em contexto, eu vou usar o próprio vídeo de publicidade do canal da Waymo. Então só vou copiar o URL desse vídeo aqui e eu vou colar aqui onde tem source, ou seja, a fonte do que vai ser processado vai ser esse vídeo de YouTube. Eu vou dar o play aqui, vou clicar no play, e ele vai começar a fazer a inferência. É relativamente rápida, tá? Você vai ver que vai levar muito poucos segundos e ele já está fazendo. Ele está indo frame por frame e aqui ele detectou pessoa, cachorro, detectou outra pessoa e vai indo. Ele está fazendo isso para todos os frames do vídeo. E essa lista ela vai correndo. Aqui, ó, detectou um carro, um banco, um passarinho e por aí vai. Então, daqui a pouquinho ela termina. Se você estiver fazendo aí junto comigo, vai demorar
sei lá, um minutinho, talvez, não sei. E quando estiver pronto, a gente vai ver o resultado. Pronto, terminou de rodar o código e aí ele salvou aqui nessa pasta chamado runs detect exp. Então a gente vai ver aqui esse arquivo que foi gerado e a gente vai baixar ele para poder ver o resultado final. Bom, o download foi feito e vamos. É hora da verdade. Para você não dizer que eu tô roubando aí, vou te mostrar primeiro o vídeo original aqui, bem rapidinho, de como é que é o vídeo da Waymo, tá? Eu vou só passar aqui alguns frames. Então é um vídeo promocional dos primeiros carros autônomos, né? Um carro pequenininho que eles têm aqui, que é esse vídeo, inclusive, é de 2016, tá? Então eles mudaram já muito nesses anos. E aí vamos abrir o vídeo que o nosso algoritmo aqui, ele chegou. Então vou deixar ele aqui para vocês verem. Então vejo que não é perfeito, né? Mas ele já conseguiu identificar que aqui tem uma pessoa, mesmo que ela tá praticamente totalmente atrás, né, da pilar do carro. Ó, detectou aqui uma handbag, né, que seria a bolsa que o cara tá carregando aqui, ó. Veja. Então vamos para um outro frame. Aqui tem um banco, uma pessoa, um carro lá no fundo, outras pessoas aqui ao redor. Você tem pessoas aqui, um carro. Apesar desse carro ser bem esquisitinho, ele detectou isso como um carro. Vários carros aqui no frame. Eu estou avançando aqui os frames só para não ficar tão entediante. Aqui ele identificou que isso aqui é uma gravata, na verdade é um cinto. Veja que não é muito preciso, né? Porque a gente não tem. Isso aqui é um algoritmo que eu peguei o mais simples que tem, só para ser um processamento mais rápido. Mas você pode usar versões mais potentes do YOLO. Mas aqui ele detectou, ó, uma placa de trânsito, né? E outra coisa que também que eu queria salientar, esse número que aparece depois da palavra é a confiança que ele tem nessa previsão. Então veja que ele não tem muita confiança, ó, 41% de que isso é uma gravata e 33% de que esse carrinho de bebê é uma motocicleta. Mas ele tem quase certeza que isso é uma pessoa e que isso é uma placa de pare. E por aí vai. Aqui a gente pode avançar outros frames, ó, detectando alguns carros aqui. Basicamente só tem carros nesse vídeo aqui, né? Uma pessoa, duas pessoas. E veja que ele não detecta coisas que não tem nada a ver. Ó. Aqui é só um texto, ele não disse que isso aqui é um carro, por exemplo. Então, esse aqui porque eu apresentei para vocês, é o YOLO V5. Como eu falei, é só uma brincadeirinha, né? Uma coisa só para você ver que não é tão difícil de usar essas ferramentas de inteligência artificial de ponta. Isso aqui é uma ferramenta de estado da arte mesmo, é o que tem de melhor em detecção de imagens. E dá para usar, você vê aqui, você não precisa nem instalar nada no seu computador. Em alguns minutinhos você consegue fazer alguns testes. Então, sei lá, faz aí, pega um vídeo que você acha interessante, faz seus testes, posta isso aí no Instagram e compartilha com seus amigos, que eu quero ver o que eles vão achar. Eles vão achar, pô, o cara manja muito. E como você viu, não é tão difícil assim. É óbvio, tem muito mais, né? Se você for ver aqui, só nesse notebook do YOLO V5 no Colab, você tem muitas outras coisas que você pode fazer. Você pode retreinar a rede, você pode verificar a qualidade das predições que você fez. Você pode... Enfim, o céu é o limite. Mas esse vídeo já ficou bem extenso e eu tenho certeza que você deve estar já bem animado para começar a meter a mão na massa. Pode ter certeza que nos próximos vídeos eu vou trazer mais conteúdos desse tipo e espero que eu tenha sido útil para você de alguma maneira. Muito obrigado por assistir até agora e até mais. Tchau!